Bom dia! Bom Estamos dia! estamos aqui nessa entrevista maravilhosa nessa manhã de segunda-feira, com uma super executiva, uma mentora, uma coach, uma profissional da área de desenvolvimento humano. Nós vamos hoje assistir a entrevista com a Grácia Arnosti. A Grácia faz parte do Hub do Instituto Mentor Coaching, é uma das mentoras chanceladas para atuar no mercado, principalmente no mercado corporativo, no mercado de liderança, o qual eu tenho muito orgulho de dizer que ela faz parte desse projeto. Seja muito Obrigada, Lê. bem-vinda, Grácia. Obrigada, Lê. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui contando um pouquinho da minha história, né, da minha transição aí, e contar para os outros sempre inspira em algum ponto, né, para que eles tenham mais coragem de tomar algumas decisões. Maravilhoso. Bom, um tema que esta profissional fora da curva fala muito é sobre marca pessoal. Hoje, um tema muito falado, muito importante para quem quer construir uma carreira de sucesso dentro de organizações, ou como empreendedor, ou até mesmo como um profissional independente desenvolvendo outras pessoas. E eu quero que a Grácia já já fale um pouquinho sobre isso. Mas, em primeiro lugar, vamos apresentá-la. Só que Uhum. ninguém melhor que ela, do que ela mesma, para dizer quem é Grácia Arnosti. Nossa, vamos lá. Bom, Grácia Arnosti é a segunda filha de 4 mulheres, né? Filha, meus pais já não estão mais presentes, mas filha de um pai que trabalhou na parte de produção, de automobilística, uma mãe que era na parte de bancário, né? Atuação bancária, uma mulher de 47 anos, onde sempre teve o sonho de trabalhar, ter carreira no segmento do esporte, né? Sempre sonhei em ser da seleção brasileira, algo assim. E fui profissional de voleibol até os meus 16 anos, né? Sempre fui muito determinada e busquei isso. Porém, né, acontecimentos assim na vida faz a gente mudar alguns caminhos, né? Então, uma gravidez não planejada, muito precoce, me fez interromper a carreira profissional e seguir aí a maternidade, né? E para mim foi uma transformação a partir ali, porque ali eu descobri uma força que eu jamais teria descoberto se não fosse a maternidade, né? Hoje meu filho já é adulto, já tem a vida dele, né, de uma certa forma consolidada. Sou mãe de 2 filhos, né, do Júlio, meu primeiro filho, e o Luigi, casada. E depois nessa busca, né, de novos caminhos, eu falei, bom, agora eu preciso, né, tem uma pessoa para cuidar que depende de mim. E aí eu comecei minha trajetória, né, na parte mais administrativa. E aí eu sempre fui muito sonhadora, porém determinada. Então eu fiz lá o técnico contábil, fui atuar com contabilidade, e depois eu fui fazer administração de empresas. Tive a oportunidade de ser trainee de uma multinacional, onde eu fiz carreira ali dentro. Ali eu permaneci 22 anos e foi muito ascendente a minha carreira ali. Então, eu digo que eu fiquei numa mesma empresa, mas parece que eu mudei ao mesmo tempo, porque eu atuei em várias frentes, em vários cargos, né? Então, nunca tinha tempo de se tornar monótono, né, o trabalho. Sempre com equipe diferente, um processo diferente, uma liderança diferente. Então, ali dentro da empresa, eu atuei com parte comercial, marketing, varejo, treinamentos, logística. Então, assim, foram várias frentes que me trouxe uma expertise muito grande, uma visão sistêmica. E essa visão, além de toda a formação que eu sempre busquei, eu sempre acreditei na questão do conhecimento, e foi ele que foi determinante para que eu ascendesse na empresa, né? Não só toda essa trajetória, mas assim o lado acadêmico me ajudou muito na hora de decidir ali entre quem assumiria determinada posição, pelo currículo, né? Pela experiência, e isso foi trazendo maturidade. Então, eu sou uma pessoa que sempre acreditei no conhecimento mesmo, né? Que ele transforma e ele abre portas. Nossa, Graça, você falando aqui, a gente se identifica na história dos outros, né? Ser Sim. maravilhosa é a gente se identificar na história dos outros. Eu trabalhei, assim, o meu emprego
Eu fiz várias atividades no início da minha carreira. Com 15 anos eu já estava trabalhando no comércio, né? Aos 16 anos eu trabalhei no consultório odontológico. Aos 18 anos eu já estava trabalhando numa empresa. Então, assim, tive muitas oportunidades profissionais. Mas eu tive uma grande oportunidade, foi na BRF, que eu já comentei com vocês, né? E Sim. eu fiquei lá, a minha vida profissional foi construída lá dentro. E eu trabalhei em várias áreas também, como você, né? Eu aprendi em várias áreas, vários setores. E quando eu fui migrar para o ambiente externo, eu participei de um processo seletivo. E nesse processo seletivo, você tinha que ter mais experiência em finanças, mais experiência em marketing. E num primeiro momento, eu havia sido descartada por causa do meu currículo. E Uhum. olha só que interessante, a pessoa persistente, o que eu fiz? Eu disse assim, não, mas eu tenho experiência na área de marketing, eu trabalho com endomarketing, eu trabalhava realmente com endomarketing, Sim, né? sim. Olha, quando eu trabalhei lá como assessora da direção, eu cuidava de todas as planilhas, dos números, então eu tenho essa experiência. Eles me colocaram de volta no processo e, inclusive, eu fui selecionada, né? Eu acho que foi Você a vê. atitude, né? Então, assim, quando a gente trabalha numa grande organização, como essa organização que você trabalhou, eu disse para eles assim, olha, eu nunca trabalhei em muitas empresas, mas eu Uhum. trabalhei em uma empresa que pareciam pequenas empresas, porque tinha o financeiro, tinha Isso. a contabilidade, tinha o marketing, tinha vendas, tinha a operação, tinha a fábrica, tinha tudo, né? E isso me gerou a oportunidade para eu ir para esse novo desafio, né? E é o que você Uhum. está dizendo aqui, né? Graça, a gente está falando de questão profissional, então me conta um pouquinho assim do teu histórico profissional. Teu primeiro emprego, teu segundo, teve muitos. Como é que foi assim para você chegar a esse nível de cargo de gestão e de referência que você chegou antes de você Claro. fazer esse processo de transição, que é onde você está hoje? Sim, sim. Bom, meu primeiro salário foi o voleibol, né? Aí depois eu me tornei a auxiliar contábil de uma empresa, de uma indústria. E olha que interessante, Ali, eu acho que as coisas vão se confirmando ao longo do tempo. Eu não tinha experiência nenhuma, então, ao procurar o trabalho, eu levei o meu histórico escolar com as minhas notas. Eu falei assim, olha, eu faço, né, tenho técnico contábil e eu sou uma aluna assim que eu sou muito aplicada e eu tenho certeza que eu vou, se você me der uma chance, e eles me escolheram. Então foi a primeira porta que se abriu para mim. Ali eu fiquei 3 anos, então aprendi toda a parte na prática contábil. E aí, já fazendo a faculdade, surgiu a possibilidade de fazer um estágio, né, se tornar trainee ali de uma multinacional, na parte automotiva. E eu falei assim, olha, eu acho que é hora de arriscar. Ah, mas você vai deixar o emprego assim sólido, né, CLT, que você já estabeleceu? Eu falei assim, porque se eu quero crescer, eu preciso me arriscar. E eu dei alguns passos para trás ali, já mãe, né, já dependendo ali do recurso para cuidar de filho, né? E aí eu dei uns passos para trás para me tornar ali estagiária e aprender, mas se fazer presente no ambiente, estar abertas às oportunidades, né? E ali eu fui, né? Fui efetivada, e dentro dessa efetivação, como eu disse, muitas oportunidades foram surgindo. O fato de ter sido um segmento masculino, isso reforçou cada vez mais a minha necessidade de estar preparada, para que não houvesse dúvida, né? Porque no requisito ali eu já estava um pouquinho atrás por ser mulher, né? Naquele momento. Então eu falei assim, olha, então eu preciso compensar. Como é que eu vou compensar isso? Não era só a atitude que fazia diferença, o currículo faria diferença também, né? Então eu sempre fui uma pessoa preocupada em buscar idiomas, buscar habilidades, né? E as pessoas me questionavam, Graça, mas você precisa disso? Eu falei assim, um dia eu vou precisar. Né? Então, aquela frase, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, para mim, eu acho que é uma que reflete muito assim o que eu acredito e o que eu vivi. Porque quando você está preparado, não tem o que dá errado, né? Se tiver que ser seu, vai ser seu, né? E foi assim a minha trajetória, né? Me tornei executiva, líder de várias equipes, líder de pessoas jovens, líder de líderes mais sêniores, e cada um traz um aprendizado diferente, porque cada um demanda da gente uma expertise e uma maturidade diferente na forma de conduzir. E foi uma experiência maravilhosa, né? Era um público muito mais masculino, eu fui a primeira executiva da área comercial, hoje tem mais, mas eu me sinto muito orgulhosa por ter aberto portas, de ter mostrado, olha, acredite, a gente também entrega o que os homens entregam, né?
E lógico, a postura mostra muito, né? A nossa atitude mostra muito a respeito do que a gente quer, como as pessoas percebem a gente. Eu acho que a marca pessoal vem desde essa época, né? Quando eu me identifico nessa questão que está em alta da marca pessoal, mas eu já fazia isso intuitivamente, que é a forma como você se comporta, é a forma como você se comunica, é a forma como as pessoas te percebem, é a forma como você aparenta ser também, porque mais do que ser precisa parecer ser, né? Lógico que depois que abrem as portas para você, você aí tem que mostrar para que veio, né? Então, eu acredito que a marca pessoal ali de uma certa forma já fazia parte de uma maneira intuitiva. Hoje eu sou estrategista, né, de marca pessoal, atuo principalmente focado em executivo e líderes, porque como você disse, a gente vai falar mais para frente, faz toda a diferença na forma como a gente emite a nossa mensagem para o mundo, né? E é através dela que as oportunidades vão surgir, né, Ali? Então, a minha história é um pouco nessa linha aí, né, a parte profissional. Nossa, que honra estar aqui entrevistando você, Grácia. Ai, obrigada. Eu também venho do mercado corporativo e a gente sabe que a gente enfrentou muitas dificuldades para a gente poder se Uhum. posicionar e ser respeitada. Eu brinco que teve uma reunião que eu participei, era 19 homens e eu. Era uma reunião de 20 pessoas e 19 eram homens e apenas eu era mulher. E eu pensava assim, mas e se eu falar e eu for criticada? Será que eles vão me dar voz? Então entrava muito essa questão da gente realmente ser reconhecida pela nossa competência, né? Sim. Eu sentia, como eu disse, a gente acaba se enxergando nas histórias das outras pessoas. Mas no momento que você tem a autoconfiança e você acredita que você pode, você consegue, você vai lá e faz. Não tem erro. Exatamente. E assim, essa coragem que você teve de ousar, né, de se experimentar, de topar um desafio onde muitas vezes o mercado que ele é dominado por homens fez você ser essa mulher de coragem e fazer você chegar até aqui, até onde você chegou. Mas você passou alguns anos, eu não sei bem quanto tempo, por um processo de transição de carreira, né? Onde Uhum. você quis abandonar de uma certa forma, o mercado corporativo, carteira assinada, essa coisa toda, e você se posicionou, então, como mentora, como uma coach profissional, e você desenvolveu esse conteúdo de marca, que vai ser o próximo passo aí que a gente vai estar falando. Mas conta pra Uhum. gente, como foi essa tomada de decisão? Tá. Bom, depois de tanto tempo, né, ali como executiva, eu acabou tendo uma crise, eu saí da empresa, e aí eu tentei buscar recolocação, Ali, mas eu já não me via mais. Eu ia para as entrevistas, eu falava, vai, tomara que não dê certo, tomara que não dê certo. Olha isso. E eu não entendia, eu falava assim, gente, não é que eu não queira trabalhar, mas o que está acontecendo comigo, assim, que, né, sempre fui uma pessoa que busquei oportunidades e os processos executivos, eles são muito demorados, então eu participei de vários e demorava, né, 4 meses. E eu falei, o que está acontecendo, né? E aí eu fui buscar autoconhecimento. Eu falei, eu quero saber o que está acontecendo comigo, fui para mim. E aí eu fiz um curso de coaching, né, uma imersão de 9 dias, e nesse momento foi bem libertador para mim, porque eu nem queria ser coach, mas o processo ali nos 9 dias, o fato da gente receber e fazer coaching no outro, me trouxe vários insights. E aí, a partir do 9º dia, eu cheguei em casa e falei com meu esposo, eu falei assim, olha, eu queria falar com você porque eu estou pensando em não voltar mais para o corporativo, eu estou querendo, assim, buscar algo novo, eu ainda não sei o que é, eu ainda vou descobrir aí o que seria interessante, mas eu quero me alinhar com você, porque os dois, né, trabalhando ali, e aí ele falou assim, não, Gra, a gente dá um jeito aqui, vai em frente, e a pessoa que mais me apoia hoje é o meu esposo, e aí eu fui em busca ali. E aí eu fiz consultoria de imagem, eu fiz várias hipnoterapia, eu busquei várias coisas assim que eu acreditava que eu poderia me identificar. Mas assim, valeu ter feito, porque assim, eu apesar de gostar, eu vi que não era para mim, né? Eu gosto de fazer em mim, mas eu não queria aplicar nos outros. Então foi um pouco demorado descobrir o quê, né? Até que um dia eu fiz um processo de coaching e aí falei, Grácia, o que você... Aí fiz o famoso Ikigai, o que eu sei, o que eu gosto, e aí a gente volta naquilo que a gente quer fugir, que é a nossa história, a nossa experiência, né?
Então, eu falei assim, bom, eu sempre gostei de ensinar, eu sempre de liderar, de formar equipes, a parte corporativa é a linguagem que eu entendo, eu sei quais são as competências, quais são as forças que a mulher, principalmente, precisa ter ali dentro para lidar com conflitos, com questões ali, várias, né? Então, eu falei assim, né, é aqui que eu vou focar, é na liderança, e nessa diferenciação dentro do mundo da liderança, eu busquei a questão da marca pessoal, né? Porque eu acredito que um líder que sabe se posicionar, sabe se comunicar, se apresentar, né, de uma maneira forte, que seja reconhecido, ele vai influenciar e vai ter muito resultado, sabe? Então, foi nessa linha que eu fiz a transição. E a decisão também, Ali, ela veio em função de um burnout que eu tive, né? Eu tive um processo de burnout na saída, porém eu não tinha olhado para isso, né? A gente não para e um dia o corpo para a gente. Eu achava sempre que era cansaço mental, mas que era uma noite mal dormida, até que quando eu caí em depressão, por vários acontecimentos que eu tive aí nos últimos anos, a médica falou para mim, Graça, você já estava num processo de burnout, então você já veio conduzindo tudo isso de uma maneira pesada. Então, eu acho que aí entra a humildade da gente baixar a guarda e falar, olha, agora eu preciso, né, respirar, buscar ajuda e dar um tempo para mim. Então, eu tirei um sabático, um pouco assim, forçado, mas eu não parei, eu continuei nessa busca de desenvolvimento e de me encontrar. E quando eu me encontrei, aí eu aprofundei, aí eu fui atrás de muita coisa para tornar a mentora que eu sou hoje, a coaching que eu sou hoje, né, com toda essa especialização aí que eu trago, né? Nossa, que bacana, que história linda, Graça. Muito bem. Daqui para frente, qual é o teu futuro profissional? O que está traçado? Qual é a linha que você pretende seguir? Porque a gente sabe que todo momento a gente se reinventa, né? A gente Sim. tem estratégias, a gente tem ideias diferentes. Eu queria escutar um pouquinho para que você pudesse compartilhar com a gente o que me trouxe até aqui não me leva daqui para frente, né? O que Sim. você quer consolidar? O que você quer manter? O que você ainda quer realizar? Bom, eu vi que conhecimento é inesgotável mesmo, a gente tem que buscar, porque está muito dinâmico tudo. Então, claro, formação acadêmica me trouxe até aqui, mas não vai me levar para os próximos níveis, como você disse, né, Ali? Então, me aprofundar cada vez mais na parte de conhecimento, onde eu possa realmente agregar para alguém que precise disso que eu passei. Então, hoje eu já sou mentora, já atuo com mentorias organizacionais, de negócios, de liderança, e também ajudando profissionais a colocarem essa questão da marca pessoal de uma maneira muito mais posicionada, onde essa percepção do mercado, seja para manter a empregabilidade, ou para recolocação, ou até mesmo para fazer a transição, ele faça isso de uma maneira muito com mais autoconfiança, e também de uma maneira sólida, porque muita gente faz o marketing pessoal, que eu digo que é colocar telhado sem ter feito a parede, né? Ele não se sustenta, né? Então, assim, é importante o marketing pessoal, sem dúvida nenhuma, todos nós temos que fazer, mas desde que ele venha de algo de dentro, autêntico, de essência real, né? Porque senão o tempo vai dizer se aquilo era verdadeiro ou não. Então, hoje eu ajudo essas pessoas a buscar essa marca delas e colocar, traduzir isso para o mundo, né, de uma maneira inspiradora, sem perder a autenticidade. Isso eu faço com os líderes, com os executivos, através de um processo de mentoria, né, onde eu encaixo todas essas ferramentas que eu aprendi. E os próximos passos é realmente estar mais em algumas empresas que entenderem o quanto isso é importante, essa parte de desenvolvimento comportamental, e ajudar eles a construírem resultados muito mais pautados no lado humano, né, do que propriamente só as questões tangíveis aí que são olhadas até então, né? Nossa, Graça, eu acho que isso assim é um mercado inexplorado ainda, porque as empresas agora que elas estão se ligando na importância Uhum. de trabalhar essa questão da imagem, né? Porque o colaborador, ele reflete a imagem da empresa lá fora. Então, Sim, quando ele fala Alessandra, do Instituto Mentor Coach, eu estou representando uma marca. Quando ele fala Graça, da empresa X, ela está representando uma marca. sim, Então, assim, o teu comportamento e as tuas atitudes vão definir
como que esta marca está sendo trabalhada, se ela é uma marca valiosa, né? Ou se ela é uma marca que não vale a pena ser investido, como profissional, como empresa e assim por diante. Eu gostei muito da frase que você trouxe. Tem gente que troca o telhado, mas a estrutura está comprometida. Então, a gente Exatamente. colocar pilares fortes de ética, de honestidade, de congruência, principalmente dentro do processo, para quê? De valores, né? Uhum. Valores para que você consiga realmente construir a tua marca. E então revisitar internamente e avaliar o que serve do que me trouxe até aqui e deixar para trás aquilo que talvez não tenha um significado se eu quiser evoluir na minha carreira, né? É Porque eu isso sempre mesmo. falo que onde a gente está, a gente tem por característica se adaptar ao ambiente. Então, profissionais mais adaptados, mas com um direcionamento adequado da empresa, vai fazer com que a empresa cresça como marca pessoal, né, da própria empresa, né, marca organizacional, e os executivos que ali estão também eles possam ser avaliados de uma forma mais positiva, tendo em vista que pertenceram a essa organização, né? E aí Exato. perpassa por uma revisão cultural, por uma transformação cultural, por um reforço de valores ou até mesmo revisão de valores, de metas, de objetivos da empresa para saber realmente onde ela quer chegar. E aí entra o teu trabalho, né, Graça, que é Sim. a mentoria para empresas, a mentoria de negócios, entra a mentoria de líderes, a mentoria voltada para o universo das organizações, que é a tua expertise, né, que é a tua especialidade. Exato. Exatamente. E ali, assim, hoje, com toda essa exposição digital, nada que você nada fica sem as pessoas tomarem conhecimento. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário, muitas empresas já se preocupam com essa questão da marca corporativa, o quanto ela está sendo refletida através de seus colaboradores, né? Então, tem a questão que a gente fala do employer branding, executive branding, que é todo esse trabalho de marca dos colaboradores, cada um na sua escala, né? O quanto um colaborador ele expõe a marca da empresa a ponto de ser positivo ou não aquela exposição, né? E a empresa, muitas já estão atentas a tudo isso, né? De entender como que o funcionário se comporta e coloca aquela mensagem que, de uma certa forma, está ligado, né? Os valores dele, a forma como ele expõe aquilo para o mundo. Então, isso, mais do que nunca, né? No momento onde a gente fala de cancelamento, de a gente se diferenciar, de mostrar autenticidade, os cuidados, e muita gente nem sabe que está errando às vezes, né? Então, precisa de um profissional que dê uma linha, que dê uma orientação, principalmente os jovens que estão entrando nesse mercado, né, que tem uma pressa, que tem uma geração aí com um comportamento que eles acreditam que a autenticidade é a gente fazer tudo o que a gente quer, né? E não é bem assim. A gente tem que fazer aquilo que é adequado. Você pode fazer o que você quer, mas escolha as consequências. Mas quando a gente fala de um mercado, da empregabilidade, né? Não importa se você vai ser um empreendedor, se você vai ser um digital influencer, se você vai ser um CLT, a forma como você se posiciona vai trazer os resultados que você planta ali, através da sua imagem. E quando eu falo imagem, muita gente confunde, eu não estou falando de parte estética, né? Não estou falando de beleza, eu estou falando da forma como você se apresenta, né? Então, tudo isso é um universo muito gigantesco, né? E isso interfere diretamente na cultura, na forma como a empresa faz o endomarketing dela, na forma como ela faz o recrutamento, para ver se as pessoas desejam trabalhar ali, né? Que ela faz o caminho do colaborador. E o executivo, os líderes, eles são exemplos. Se eles têm um comportamento onde realmente eles fazem aquilo que eles pregam, os colaboradores passam a ter admiração. Isso, naturalmente, passa a ter um engajamento, né, ali dentro, em relação aos processos, às atividades. Então, eu acredito demais nessa questão, e por isso que eu quero continuar nessa caminhada, porque eu acho que tem muito campo ainda para a gente explorar nessa questão de liderança, de comportamento, de cultura, de marca. Cada vez mais as empresas precisam disso. Quanta dica fabulosa que você deixou.
Eu acredito verdadeiramente quem tiver a oportunidade de ter você como um mentor, estrategista de carreira e ao mesmo tempo uma pessoa que olha para o negócio e consolida esse negócio de uma forma voltado realmente para a imagem que a empresa passa, a imagem que o profissional passa, eu não tenho dúvidas que essa pessoa vai, com certeza, ser muito agraciada e o investimento que ela for fazer vai ser um investimento extremamente retornável, porque com esse conhecimento, com certeza, você vai estar contribuindo. Graça, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a oportunidade que eu estou tendo de aprender aqui com você, porque eu sempre digo assim, as pessoas acham que como a gente está hoje com uma autoridade consolidada e a gente vai entrevistar outras pessoas, as pessoas dizem assim, eu vou aprender com a Alessandra. Muito pelo contrário, eu acho que eu aprendo com vocês a cada entrevista, a cada fala. Então, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com você. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, Ali, eu sou sua fã, né? Eu grudei em você justamente porque você não é só pela questão da autoridade, é por toda essa expertise nessa parte de desenvolvimento humano que você tem com as empresas. Então, lógico, eu tenho muito que aprender com você e tenho muito também o que doar. Afinal de contas, a gente vai buscando formas aí de agregar conhecimento e de potencializar, né? O MC através de todas essas expertises. A gente não consegue ser bom em tudo, mas a gente consegue ser bom em algo que realmente vai elevar o nível, né, de um instituto ou de uma parceria que a gente faça. Então, eu que agradeço a oportunidade de contar minha história, de contar minha trajetória, as dores, os sabores, né, que acontece aí numa transição, e dizer que eu estou disponível aí para quem quiser, né, uma ajuda aí nesse momento. Acho que a gente tem que ser humilde também de buscar ajuda quando a gente ainda tem possibilidade, porque muita gente só busca ajuda quando já assim esgotou um pouco a possibilidade, né? Então, assim, se preparem, né? Aquela história, saiba fazer a hora, não espere acontecer. Então, exatamente. Então, cuide da sua empregabilidade, faça o seu lifelong learning, busque um apoio de alguém que realmente te ajude a enxergar algo que você sozinho não vai enxergar. Graças, seus contatos. Deixa aqui seus contatos, depois a gente vai compartilhar essa entrevista na página do Instituto Mentor Coach, ela vai ser disponibilizada também no YouTube, né, para que as pessoas possam ter o teu contato. Então, pode falar, por favor, o seu telefone, o seu e-mail, quem quiser te contratar, a tua página no LinkedIn, no Instagram, fica à vontade, por favor. Tá, tanto no LinkedIn quanto no Instagram e Facebook me acham como Grácia Arnost, né? E eu tenho um site que é da minha empresa, que chama potenziale.com.br, e meu telefone, DDD 11 98942 3793. Todas essas informações estão lá na minha bio do Instagram. Quem quiser saber um pouco mais de mim, tem algumas postagens lá desse mundo que eu navego, e foi um prazer. Prazer foi meu, Graça, muito, muito obrigada. Eu fico internamente grata, como eu falei para você. Esteja sempre participando dos nossos projetos e esteja junto com a gente, porque a gente está junto com você. Muito, muito, muito obrigada. Conte comigo, Ali, um beijo. Um beijo.